Boa noite. Eu tenho um sonho. A frase famosa do pacifista norte-americano Martin Luther King foi dita num discurso que reuniu mais de 250 mil pessoas em Washington, nos Estados Unidos. Era o dia 23 de agosto de 1963, quase 5 anos antes do seu assassinato. No Brasil, um jornalista pernambucano, Romildo Maia Leite, escrevia a manchete que mais tarde seria premiada: "Um branco matou a paz". Já se vão 50 anos da morte de Luther King, um pastor negro, militante da igualdade racial e dos direitos civis, adepto da não violência e que inflamou corações. O legado de Martin Luther King é o tema de hoje do nosso programa. Participam o historiador e professor da UPE, Carlos Moura, o cientista político Antônio Henrique Lucena e também a estudante de ciência política Dara Almeida. Boa noite, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou pedir para a gente começar contextualizando aquele momento em que Luther King surge como uma grande liderança nos Estados Unidos, um militante dos direitos civis da população negra, anos 60, e foi assassinado em 68, um ano emblemático do século XX. Eu vou pedir para você contextualizar um pouco esse entorno de Luther King, por favor. Boa noite. Realmente, os anos 60, não só nos Estados Unidos, mas eu acredito que no mundo como um todo, é um período muito importante para o que Hobsbawm chama do breve século XX. Uhum. Né? No entanto, para que a gente entenda a militância do pastor norte-americano, o Martin Luther King Jr., eu acho que a gente tem que recuar um pouquinho no tempo, entender um pouco da história do próprio Estados Unidos, né? Um país que por muito tempo manteve uma escravidão muito forte, né? E no final do século XIX, a guerra de tentativa do final da escravidão foi um momento muito tenso. Então, Luther King, que nasce em 29, é resultado de toda essa história, né, do século XIX, transição para o século XX, nasce uma grande crise do século XX, que é a crise de 1929. E a sua grande militância, o boom da sua militância é o contexto da Guerra Fria. Uhum. Então, Luther King é um erro colocar, inclusive já li muito sobre isso, que alguns pensadores colocam que a grande militância do Luther King é pelas questões raciais. Uhum. A grande militância do Luther King é pelos direitos civis nos Estados Unidos. Uhum. Né? Inclusive, ele nunca defendeu uma América para os negros ou uma América, né, contra os brancos. Uhum. Ele sempre defendeu a igualdade entre brancos e negros no mesmo país. Né? Uhum. Acho que foi fantástico o início da sua fala, quando você coloca a sua fala, né, em Washington, a grande marcha para Washington, quando ele diz: eu tenho um sonho, e o complemento onde negros e brancos possam conviver juntos e tenham direitos iguais. E Luther King também, a sua militância não só se resumiu às questões, né, dos direitos civis, às questões do negro, etc. E tal. Ele também militou pela questão do fim da guerra no Vietnã, ele também visitou Gandhi na questão por uma luta pacifista nos Estados Unidos. Então, é um momento extremamente importante. Eu acredito que se a gente for fazer uma lista de 10 a 20 nomes mais importantes do século XX, o nome de Luther King, eu acho que vai estar na cabeça dessa lista, da sua importância. Era um defensor, eu também coloquei aqui, da não violência. Uhum. A minha pergunta é se as bandeiras levantadas e defendidas por Luther King poderiam obter sucesso dentro desse conceito da não violência, ou, reformulando a pergunta, se você preferir, que força política tinha esse movimento da não violência naquele momento? Obrigado, né, pelo convite, Stella. Cumprimento os colegas. Realmente, essa ideia da não violência, ela foi o cerne, né, digamos assim, de toda a atuação política do Martin Luther King, né? Lembrando que ele é um pastor batista, né, que, como bem o colega mencionou, ele via, nesse caso da não violência, como um elemento extremamente importante.
boa parte da parcela americana, né, principalmente do sul dos Estados Unidos, tinha uma visão muito negativa, né, principalmente da população negra naquela hora. Inclusive dizendo que os negros eram muito violentos, entre uma série de outras coisas. E o que a gente pode perceber da estratégia de Luther King é que ele adotou esse discurso da não violência, né, ele importou de Gandhi, passa realmente a empregar isso, e ela foi uma estratégia que, inclusive, ela teve sucesso. Né? Então, inclusive, das defesas de Luther King era principalmente a desobediência civil, né? Digamos assim, de você, em grande medida, enfrentar uma legislação injusta, né, em grande medida, através da não violência. E isso teve resultado, porque quando a mídia americana ela começa a noticiar todas essas violências que são cometidas contra a população negra americana, isso começa a despertar um grande sentimento, né, na população, e realmente ela tem um efeito importante. Né? Então, desde a Guerra Civil Americana, né, que a gente, com a 13ª emenda, teve a abolição da escravatura, e aí depois nós tivemos a complementação com a 14ª e a 15ª emenda, né, que visava justamente dar esse direito, né, à população. É interessante que no plano federal você tinha um movimento, né, que visava justamente eliminar qualquer tipo de segregação racial, mas no plano estadual e também no municipal, você ainda tinha a manutenção dessas leis racistas segregacionistas, né? Que era aquele conjunto de leis que se chamava Jim Crow. Né? Quer dizer, a ideia era realmente enfrentar essa legislação racista, principalmente onde as pessoas não podiam sentar, né, na mesma mesa de bar, e o Luther King fazia isso. Né? Então, e teve bastante sucesso. Né? Então, quer dizer, ela teve um eco muito grande na população americana, gerando uma empatia pelo movimento negro, né? Que, inclusive, uma das repercussões grandes desse movimento vai ser, inclusive, a Marcha de Selma, né? Que boa parte da população, inclusive muitos padres católicos, muitos brancos, inclusive, vão participar desse movimento. Realmente, ela teve grande sucesso. Tara, a gente falou aqui na década de 60, né, como uma década de muita ebulição, 1968, o ano em que ele foi assassinado, um ano assim, emblemático para o século XX, e uma década, eu diria, de um protagonismo muito grande da juventude. A minha pergunta para você é: a juventude branca norte-americana empunhou essas bandeiras que eram defendidas por Luther King naquele momento? Olha, eu acredito que justamente pela estratégia, né, que o Luther King ele coloca, eu acho que o discurso dele também acaba impulsionando essas pessoas, né? Então, assim, a juventude branca, junto com a juventude negra, ela se solidariza, né? Porque acredito que a juventude ela tem essa perspectiva assim mais de união, assim, eles conseguem se entender muito mais próximos, né? Ou seja, são pessoas que ainda estão construindo as suas ideologias, e aí eu acho que com certeza assim a juventude branca ela se une muito assim à causa naquela época, e aí eles também são parte importante para essa construção, né? Para essa revolução, podemos dizer assim, né? Que aconteceu naquela época, que foi assim, né? O grande impulsionador foi o Martin Luther King, né? E aí, tipo, junto com todas as outras pessoas, né? Mas aí a juventude, ela tem um grande papel, porque é ela que, na verdade, fica com esse legado, né? E aí, tipo, realmente receber essa inspiração e se colocar na frente da luta. Você falou na Guerra do Vietnã, que ele se colocou claramente contra a Guerra do Vietnã. Ele foi assassinado em 68. Então, naquele momento, quando ele se coloca contra a Guerra do Vietnã, eu estou aqui me perguntando se já havia dentro dos Estados Unidos um pensamento majoritário de oposição à guerra. E se não, se essa colocação dele não de certa forma, não o tornou mais alvo dos segmentos mais conservadores dentro dos Estados Unidos, se ele não ficou mais exposto em relação ao próprio governo, enfim. Alguns autores colocam acertadamente que é um divisor de águas esse apoio, né, essa crítica, na verdade, que ele dá
a Guerra do Vietnã, porque foi um momento que os opositores utilizaram para classificar o grande movimento que ele vinha desenvolvendo como um movimento político, partidário, etc. e tal, né? Então, se coloca que há, sim, um grande foco, né, nesse posicionamento que ele toma. Né? Mas era um posicionamento, inclusive, previsível, né? Como o colega colocou. Eu acho que a grande questão é que a luta de Luther King era uma luta pacifista, né? Em nenhum momento tem um caso emblemático que é da Rosa Parks, né? Que inclusive havia na lei que no caso do ônibus, né? No caso de um ônibus lotado, o negro deveria dar lugar, né, a um branco. E ela se negou, ela era evangélica, batista, né, protestante. A gente tem que lembrar, 55, né? Exatamente, a gente tem que lembrar que o Luther King era um pastor batista, assim como seu pai, né? Que inclusive o nome do Martin Luther King não é Martin Luther King, né? Era Michael e o pai foi trocado depois. Foi né? adotado depois, exatamente. Né? Então, o Luther King vem de uma classe média, doutor em teologia em Boston. E a Rosa Parks não dá o lugar, né, a passageira branca, e a grande questão seria, né, não vamos mais usar os ônibus. Então, os negros, eles deixaram de utilizar os ônibus e passaram, né, o transporte público, passaram a circular pela cidade caminhando, de bicicleta. Que é um ato de desobediência civil, como eles colocavam, né? Exatamente. E a questão da Guerra do Vietnã, voltando à questão da Guerra do Vietnã, era uma questão muito esperada. Porque seria até contraditório um país que estava declaradamente em guerra, né, e o Luther King não tomar um posicionamento enquanto a isso. Então, os opositores colocam, né, que realmente o seu posicionamento é um novo direcionamento da oposição que se faz, inclusive do próprio governo e daqueles que defendiam a guerra, etc. e tal, que a gente tem que lembrar que haviam aqueles que criticavam, mas haviam aqueles que realmente defendiam a guerra, a ideia de que os americanos deveriam continuar na guerra. Então, é um momento de crítica ao Luther King constante, né, até a sua morte, até o seu assassinato em 68. Né? Eu ia te fazer uma pergunta, mas vou trazê-la depois, porque ela acabou me escapando. Mas eu queria saber agora de você o seguinte: por que ele foi tão perseguido pelo FBI? É um caso bastante complicado, né? O Luther King. Eu acredito que, em grande medida, o Luther King ele foi perseguido principalmente pela defesa dos seus ideais, né? Esse é um primeiro momento extremamente interessante que a gente precisa colocar. Então, não só por membros da elite governamental, como também pela própria população civil, né? Ele sofreu alguns ataques. Mas eu acredito que uma pessoa-chave, a gente pode colocar uma certa parcela de culpa, que foi em Hoover, que era o diretor do FBI na época, que o Hoover, ele tem o mérito de ter instituído o FBI, né, de ter sido uma organização muito boa de combate ao crime, mas o Hoover ele tinha um comportamento um pouco errático, né, e principalmente ele tinha um profundo viés anticomunista. Então, para Hoover, Luther King ele era um indivíduo comunista, né? Então, ou seja, tudo isso seria legítimo realmente para você tentar impedi-lo de ter visibilidade entre uma série de outras coisas. Desculpa, mas por que ele era visto como um comunista, assim? Quais os argumentos? Interessante e importante é o seguinte: a posição política de Luther King, a gente poderia classificá-lo dentro do socialismo democrático, mas ele nunca se disse abertamente comunista ou coisa nesse sentido. É porque é o seguinte: além da luta contra a segregação racial, contra as leis de Jim Crow, contra principalmente a guerra do Vietnã, o Luther King ele tinha uma luta também muito forte contra a pobreza americana, que principalmente atingia realmente boa parte dessa população. E boa parte da crítica que ele fazia, né, principalmente, era uma crítica muito legítima, porque era o seguinte: na época, o PIB dos Estados Unidos era em torno de 700 bilhões de dólares. E os americanos gastavam 30 bilhões de dólares na guerra do Vietnã. Enquanto boa parte da população negra americana ela estava marginalizada. Isso, inclusive, era uma linha de raciocínio que também Robert Kennedy, que era o irmão de JFK, também defendia. Né? Então, ou seja, só pelo fato dele defender essa questão dos pobres especificamente,
as pessoas já entendiam que ele era comunista, né? O que era uma concepção completamente equivocada. Né? E aí, inclusive, o Hoover, ele ordenou até a fabricação de determinados relatórios contra o próprio Luther King. Falsos. Né? Falsos em sua grande maioria. Né? Quer dizer, então, ele inclusive chegou a receber uma carta, né, dizendo que ele não fosse receber o Prêmio Nobel da Paz, né, que ele simplesmente ignorou, né, e contendo algumas acusações que até hoje se colocam em grande medida como falsas, né, mas que tem como Hoover aí como figura por trás. Mas esse, digamos assim, tinha um elemento. Lembrando que o seguinte, logo em seguida a gente também teve um movimento marxista muito forte, né, principalmente de combate ao comunismo dos Estados Unidos dentro da esfera da Guerra Fria, que ele termina sendo engolido, né, por essa perseguição. Dário, eu vou ter que fazer um intervalo, volto com você no próximo bloco, tá bom? Ok. Nosso intervalo é curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os 50 anos do assassinato de Martin Luther King. Até já.